Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live do Apocalipse, módulo 16, o livro selado. Esta é a parte 3. Nós estamos agora no capítulo 5, mencionando o livro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora. E nós falávamos desse livro e dos juízos que se seguirão após a abertura desse livro, inclusive com o céu e a terra o céu se recolhendo como um pergaminho que enrola. Então, o Filho do Homem, em Ezequiel capítulo 3, versículo 1 a 3, disse ainda a Ezequiel: Filho do homem, dissera a Ezequiel: Filho do homem, come o que achares, come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo e me disse: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na minha boca me era doce como mel. Como que a gente entende esta experiência de Ezequiel comendo o rolo? A Bíblia inteira, a palavra profética em particular, você pode comparar ela, primeiro, ela é uma palavra viva e eficaz, é a palavra de Deus. Tudo que Deus fala se cumpre. Esse é um ponto. No entanto, quando nós lemos em João capítulo 1, fala assim: o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Este verbo mencionado por João no capítulo 1 trata de Jesus Cristo. Ele é o verbo de Deus. Mas no capítulo 1, no versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, que era uma palavra ecoada, haja luz, a palavra de Deus, o verbo, ele encarnou em Jesus Cristo. Ele se tornou carne. Ou seja, ele criou, Deus criou no ventre de Maria um corpo humano para dar forma corpórea à presença do verbo, que é Jesus. Ok? Quando nós comemos, a comida com que nos alimentamos, ela entra na nossa entranha, ela passa a fazer parte constitutiva do nosso ser. Significa que quando Deus diz a Ezequiel: come deste livro, em primeiro lugar, a palavra de Deus tem que falar profundamente com ele. Ele tem que crer naquilo que transmite. A palavra tem que entranhar nele. A palavra tem que transformá-lo. Então esta é a ideia. Deus está dizendo: Ezequiel, você vai passar por uma experiência profunda de transformação. A palavra vai se apegar em você. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, ele diz assim: o Espírito de Deus se une ao nosso Espírito e se torna um. Aqui é a palavra fazendo um. Porque o Espírito de Deus se unindo ao nosso Espírito, ele se une no nosso espírito humano. O nosso espírito humano tem que comandar a nossa alma e o nosso corpo, o nosso homem exterior. E para que ele comande o nosso corpo, homem exterior, a palavra tem que entranhar em nós. E esta é a ideia. Eu comi e na boca me era doce como mel. Quer dizer, pronunciar a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus, lhe era um prazer, uma delícia. Ele reconhecia a verdade, a interesse e a fidelidade da palavra que ele transmitia. Ezequiel 2, versículo 3. E ele me disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Então, este rolo, esta palavra,
é uma palavra que vem contra toda impiedade praticada por todo o ser humano. Observa, Jesus disse que a volta dele seria como no dilúvio. Portanto, esse período curto de aproximadamente 10 anos e meio, 7 anos, que é a 70ª semana de Daniel, ele terá a equivalência dos 120 anos antes de Noé construindo a arca. Proporcionalmente, eles viviam 1000 anos, então vamos uma proporção aí. A iniquidade no período de Noé fez com que o pensamento do homem era somar continuamente, e Deus trouxe o juízo contra eles. Da mesma maneira, será o pensamento no final. Deus trará o juízo sobre toda a iniquidade. Apocalipse capítulo 10, versículo 9 e 10, João passa pela mesma experiência que Ezequiel passou. Fui, pois, ao anjo, e dizendo-lhe que me desse o livro. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo, diz João, e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, no meu estômago ficou amargo. Por que no estômago de João, este livro, ele sentiu o amargor do livro? Acontece que quando nós somos transformados por Deus, nós passamos por um processo de transformação. Ou seja, nós temos que abandonar o que éramos e assumir o que é a identidade de Deus em nós. Essa mudança entre o que era e o que vamos assumir não é uma mudança fácil. Por que ela não é fácil? Porque o passado, tudo que nós vivemos, por pior que seja a nossa experiência existencial, ainda assim ela é a nossa experiência, nós já trilhamos, nós a conhecemos, nós sabemos razoavelmente como lidar com ela. Muitas vezes não lidamos bem, mas é o nosso habitat natural. Quando vem uma transformação de Deus, esse habitat que estamos acostumados com ele, nós temos que mudar o nosso comportamento. E esta mudança de comportamento é uma mudança absurdamente penosa, porque é como se nós estivéssemos cortando uma parte da nossa carne, cortando uma parte do nosso ser. Imagina você estar com muita fome, você serve o teu prato, você leva ele na boca, você experimenta o sabor do alimento, é muito saboroso, e você está com fome, e alguém lhe chama e você é obrigado a interromper subitamente aquele ato. Você vai ficar com muita vontade de comer, mas a fome vai aumentar, parece que ela vai ser muito maior. Quer dizer, você queria comer para matar a fome, e, no entanto, você não teve como matar a sua fome. A mesma coisa acontece com quem nós éramos. A gente não quer acabar com ele, a gente quer conviver com ele. A gente acha que é aquilo que nós somos e não tem como mudar. No entanto, a experiência de transformação, ela cria novos sentimentos, novas atitudes, novas expectativas dentro de nós. E isso é uma mudança muito radical. Por isso que João disse que para ele de fato foi amargo. A mudança, a verdadeira mudança do nosso ser é uma mudança difícil, complicada, porque nós temos que morrer para nós mesmos. Daniel, falando do livro profético, em Daniel capítulo 12, o versículo 4 diz assim: encerra as palavras e sela o livro. Ele não está selando aquele livro que está junto ao trono, mas aquele livro junto ao trono também está selado com 7 selos. Por que está selado? Porque é preciso passar um tempo até que chega o momento daquilo se cumprir. E no caso de Daniel, ele diz assim: até ao tempo do fim fica o livro selado. Muitos o esquadrinharão
e o saber se multiplicará. Se nós observarmos, desde a década de 90, com o advento da internet, em que ela se populariza no mundo, o nível de saber aumentou absurdamente. Hoje ninguém mais consegue dominar a área do seu conhecimento, tal volume de produção de conhecimento que está avançando rapidamente, quase que a cada 5 anos o conhecimento talvez quintuplique, de tão vertiginoso é esse aumento do conhecimento. E esse aumento do conhecimento está permitindo a criação de tecnologias extraordinárias, a internet é uma delas. E essas tecnologias desse multiplicar do saber, ela está conectando o mundo inteiro. E esta conexão do mundo, inclusive, está permitindo a leitura em diferentes línguas pelos tradutores automáticos. Então, é quase que como se transformasse o mundo em uma grande aldeia global. Os homens, quando a gente olha o número de celulares nas mãos das pessoas, é quase um número superior ao da população daquele país. Então é como se cada um tivesse 1, 2, 3 celulares em mãos, de tal a quantidade de aparelhos que existe. Mas essa conectividade toda, ela é como se fosse um grande rio que vai culminar ao mar. Ou seja, quando nós olhamos o Apocalipse capítulo 13, falando de tecnologia, fala da marca da besta. A marca da besta 666 é colocado que quem tiver aquela marca ou quem não tiver, não pode comprar e não pode vender. Portanto, ela é um equivalente a um dinheiro digital. Então, note que a tecnologia está evoluindo para chegar naquele ponto. Então, Daniel disse, é necessário que o saber se multiplique. O saber se multiplicando, ele, num certo sentido, ele vem em benefício da besta. Porque ela precisa desse aparato, dessa tecnologia, para conseguir controlar o mundo inteiro, colocar o mundo debaixo do seu domínio ou debaixo da sua marca. Daniel capítulo 12, versículo 8 e 9, ele continua. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Porque estava tudo selado para ele. E a resposta que ele recebeu foi esta. Porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então vai chegar o tempo em que tudo o que está selado será aberto. E isso vai se dar depois do arrebatamento da igreja, com a abertura dos 7 selos daquele livro selado. Daniel, capítulo 12, o versículo 5 a 7. Daniel, capítulo 12, se você puder acompanhar na sua Bíblia, versículos 5 a 7. Daniel descreve a seguinte cena. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estava em pé outros 2, um de um lado do rio e o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou. As duas mãos levantadas, direita e esquerda, e ele jurou. Jurou o quê? Ele jurou que por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder dos santos, estas coisas todas se cumprirão.
De que tempo Daniel está falando? Observa que a expectativa do povo judeu era para com a vinda do dia do Senhor. A vinda do dia do Senhor, um dia de trevas, um dia contra torres altas, um dia contra todo tipo de soberba. Esse dia, esticado ao tempo, terá a duração de 7 anos. 7 anos representa a 70ª semana de Daniel. Então, depois, aqui, nessa posição aqui da cruz, até o tempo do fim, haverá 7 anos de grande aflição sobre a terra. Daniel, ele diz assim, que antes, ele diz, se cumprirão todas essas coisas. Essas coisas diz respeito ao dia do Senhor. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui o arrebatamento e o dia do Senhor. 2 eventos. Daniel diz assim, esse dia do Senhor, ele vai durar 7 anos. Esse é o dia do Senhor. Mas antes dos 7 anos, o povo santo terá que ser destruído. Olha o que ele fala. Quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Esse povo santo é o povo que vai estar nesse período de tempo chamado Grande Tribulação. Grande Tribulação. No Apocalipse 7, nós vemos João olhando um grupo de pessoas, estava vestida de branco, aquele grupo se destacou e ele não sabia de onde aquele grupo veio, porque aquele grupo não fazia parte do arrebatamento da igreja, muito menos dos ressurretos. Então ele pergunta, quem é esse grupo? A resposta, eles vieram da grande tribulação. Esses que vieram da grande tribulação, nós encontramos eles no capítulo 6, no 5º selo, os santos que estão morrendo e ficando debaixo do altar. Esses santos que estão ficando debaixo do altar, eles estão num período de tempo que em Mateus, capítulo 24, Jesus chamou esse tempo de princípio das dores. Esse tempo, princípio das dores, é um tempo antes do dia do Senhor. Esse mesmo tempo, ele é chamado por Jesus em Apocalipse, no capítulo 3, quando ele promete à igreja de Laodiceia, de Filadélfia, que ele vai guardar da hora da provação, que vai vir sobre toda a terra. Esta hora da provação é o dia do Senhor. Então, o princípio das dores, o Senhor vai livrar desta hora que corresponde à 70ª semana de Daniel. Quanto vai durar esse período? Aqui tem tempo, 2 tempos e metade de tempo. Isso significa que vai durar 3 anos e meio. Então, por 3 anos e meio, os santos serão perseguidos e enquanto os selos estarão sendo abertos. Mais adiante, quando nós tratarmos da abertura dos selos, nós vamos saber o que vai acontecer neste período de tempo. É por isso que eu disse que do arrebatamento da igreja até a volta visível de Jesus, passa 7 anos, 70ª semana de Daniel, mais 3 anos e meio, que é esse período de tempo onde será destruído o poder do povo santo. Portanto, do arrebatamento até a chegada de Jesus, vai se passar 10 anos e meio. Então, nós vamos fazer o movimento da revelação, falando das ressurreições, do livro selado e o firmamento, e do trono de Deus e do Cordeiro de pé.
Comecemos pelas ressurreições, no plural. O Senhor vai abrir os selos. Um selo, um livro escrito por dentro e por fora, e esse livro estava selado e vai ser aberto. Lembra que Daniel perguntou, um deles, havia um do lado do rio, outro do outro lado do rio, um deles perguntou ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Quando? E aí, em Daniel, capítulo 12, o versículo 2 e 3, nós lemos: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e honra eterna. Então, aqui nós temos apontados duas ressurreições. A primeira, aqueles que vão para a vida eterna. Esta primeira ressurreição acontece concomitante ao arrebatamento da igreja. Um dos objetivos da ressurreição é conferir àqueles que estão no pó um corpo, e nesse caso aqui, um corpo glorificado. Muitos dos que dormem no pó da terra, observa a expressão dormir, o apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, ele vai usar a mesma expressão, não quero que fique triste acerca daqueles que dormem, os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quem creu em Jesus já passou da morte para a vida, a morte é uma questão vencida. Então, quando ele repousa no pó, quando ele perde a sua vida, o fôlego de vida, o que está acontecendo com ele, tecnicamente, não é que ele morreu, ele se colocou em estado de dormência, ele está aguardando o soar da trombeta e a ressurreição dos mortos e a glorificação. Por outro lado, o outro grupo de pessoa, ele vai ressuscitar ao final da 70ª semana de Daniel, adentrando no milênio, quando serão julgados toda a humanidade. Provavelmente, eu creio que esse julgamento, que é o juízo final, ele se dará ao final do milênio. Então, ao final do milênio, todos os que morreram sem Cristo, eles ressuscitarão, o nome deles será checado, e serão checados, e se não constarem no livro da vida do Cordeiro, eles serão julgados segundo as suas obras, e depois lançados no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Jesus falou dessas duas ressurreições mencionadas por Daniel no capítulo 12, em João capítulo 5, versículo 29. Ele diz: os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Quem lê desta maneira, a impressão que tem é que será uma em seguida da outra, mas não. A primeira ressurreição é antes da volta de Jesus Cristo, ele vai estar nos ares, aguardando por nós para nos encontrarmos com ele e irmos para o trono de Deus do Apocalipse, no capítulo 4. A outra ressurreição vai passar 10 anos e meio, a batalha de Armagedon, um milênio inteiro, e depois nós teremos a ressurreição para o juízo final. A primeira ressurreição, Paulo faz menção dela em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 52. Ele diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos. Por isso que esse abrir e fechar de olhos é o tempo da nossa passagem pelos lugares celestiais, o tempo que o arcanjo Miguel e seus anjos precisam distrair Satanás para que a igreja possa subir.
os mortos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. Então, essa experiência é a experiência da primeira ressurreição. A experiência da segunda ressurreição, nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 20, o versículo 13. Deu o mar, os mortos que nele estavam, a morte e o além entregara os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, observa, este é o juízo final. É interessante que neste texto do Apocalipse existem 3 lugares aonde talvez 2, né? 2 lugares aonde estão os mortos. Os que morrem no mar, e ali eles ficam, o mar tem que devolver esses mortos, e os que ficam no Hades. A morte e o além encarrega desses que estão no Hades, no interior da terra. E esses também terão que entregar os seus mortos. Então, desses 2 lugares virão os mortos para o juízo final. E aí continua aquela pergunta: quando se cumprirão estas maravilhas? Acerca dos que dormem e da ressurreição. E aí ele diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Como o fulgor. Então, observa. Ezequiel, capítulo 1, versículo 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Lembra o mar de vidro? Então, olhando por baixo desse mar de vidro, olhando de cima, ele é o piso do céu. Olhando de baixo, é como se ele fosse o firmamento do céu. Ou seja, a parte que nós enxergamos por baixo. Então, a ideia aqui é que nós temos os 24 tronos e o mar como de vidro. O mar como de vidro, ele aponta para a nossa posição em Cristo Jesus. Esta posição é irremovível. Nós vamos receber o corpo glorificado e nós vamos estar num estado que será permanente. Nós nunca mais mudaremos quem nós somos do ponto de vista daquilo que o Senhor nos tornou, filhos e filhas de Deus, a nossa identidade. Por outro lado, nós temos a nossa posição, a nossa situação, que é os tronos, os 24 tronos, ou seja, a nossa situação de serviço. Então, ao firmamento quer colocar aqui que é a nossa justificação e a nossa regeneração que se estabeleceu de uma vez por todas. Em Apocalipse capítulo 4 diz: e há diante do trono um como mar de vidro, e olha a semelhança, semelhante ao cristal. Ezequiel viu, olhando para o céu, ele viu o mar de vidro, semelhante ao cristal, e Daniel fala: os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Então esse firmamento é formado de gente que brilha, gente que recebeu o seu galardão, gente que recebeu a sua posição de glória. Lembra que Jesus disse a Deus, o Pai, em João capítulo 17, dá-me a glória que eu tinha antes. E nós vamos receber a glória do Filho. Por isso que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Então nós estaremos posicionados neste firmamento. Vi na mão direita do que estava sentado o trono,
E vamos agora considerar a posição do cordeiro. E vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. É muito importante nós entendermos esta posição de Jesus de pé diante do trono. Voltando em Samuel, 1 Samuel capítulo 20, capítulo 10, versículo 24 e 25, Samuel disse a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, que era Saul. Pois em todo o povo não havia ninguém semelhante a ele. E aí o povo irrompeu: viva o rei! Declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e pôs perante o Senhor. Ou seja, quando Jesus se levanta, ele está pegando o livro. E ali ele vai executar o seu direito. Qual é o direito? Lembra que nós falamos no 3º módulo, a redenção, que o homem perdeu o seu espírito, perdeu o seu corpo e perdeu a sua terra. Com a conversão a Jesus Cristo, ele ganha de volta o seu espírito. Com a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, ele ganha de volta o seu corpo glorificado. E com a volta visível de Jesus e instauração dos juízos, nós ganhamos de volta o planeta Terra, que será retomado a posição que lhe é de direito. Então, e esse livro selado, ele, ao lado direito, equivale ao Torá, colocado ao lado da Arca da Aliança. Nós temos que uma figura do trono de Deus, que é a Arca da Aliança de Israel. Então, Apocalipse capítulo 2, nós vemos a seguinte proclamação: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? É importante nós observarmos que Jesus ele vai assumir a posição de abrir os selos. Em todas as batalhas celestiais antes desta hora, Jesus ele não participa diretamente das batalhas, porque se ele participasse diretamente da batalha, estava tudo resolvido e instantâneo. Mas, por exemplo, o guardião do povo de Deus é o arcanjo Miguel. E o arcanjo Miguel tem menos poder por causa de ter sido criado depois do que Satanás. Somente Jesus pode dar o comando para Satanás ser preso, e isso será no início, na batalha de Armagedon, quando ele vai ser amarrado por 1000 anos. E aí vem a pergunta: quem é digno então de abrir aquele livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Este livro traz todos os juízos que serão derrubados sobre a terra, serão executados sobre a terra ao longo de 10 anos e meio. E aí vem a pergunta: quem é que pode abrir o livro? E logo vem a resposta: não chores. Eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora, note a paciência de Jesus. Jesus morreu há 2000 anos atrás. Ressuscitou e está sentado há 2000 anos à destra de Deus. E ele está esperando a hora em que ele vai se levantar para executar os juízos e retomar o controle do planeta Terra. E aí, por isso, ele se apresenta como o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi, ou seja, ele está ligado à promessa de Deus a Israel, que o trono de Davi jamais teria fim.
O Apocalipse capítulo 5, versículo 6, é visto ele como um cordeiro de pé. E é feita a menção do cordeiro como tendo sido morto. Essa expressão, imagina você pudesse ser testemunha da crucificação de Jesus Cristo. Você está ali olhando ele morrendo na cruz. E você vê o sangue caindo. Como ele está aqui, como tendo sido morto, é como se depois da sua ressurreição, esta cena perpetuasse. Por quê? Porque a redenção conseguida por Jesus na cruz é uma redenção eterna. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, falando desse levantar do cordeiro, diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então observa que nós estamos esperando Jesus se manifestar. Ele vai se manifestar de forma visível na batalha de Armagedon. Só que aqui diz assim: ele virá com os anjos do seu poder. Quem são esses anjos? A igreja. A igreja vai ser ressuscitada. Lembra que Jesus disse que lá não se casem nem se dão em casamento, serão como os anjos do céu? E lembra que Daniel falou que nós resplandeceremos como firmamento, em formato de cristal, aquele firmamento lá do... Então nós vamos estar com o Senhor, e quando ele vier para a batalha, nós vamos vir juntamente com ele para essa batalha. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9, falando dessa volta de Jesus, diz que Jesus virá em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então vamos entender esta lógica desse verso. Os que não conhecem a Deus é todos aqueles que podem ter ouvido o evangelho, mas não creram no evangelho, ou nem crer, nem ouvir o evangelho. Todos esses sem o evangelho são aqueles que não conhecem a Deus. Ponto. Agora vem a pergunta: e quem são esses que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus? Nós fizemos a live sobre a igreja cruzando os séculos, e neste cruzamento dos séculos é que nós encontramos, deixe-me ver aqui, neste cruzamento dos séculos, a igreja cruzando os séculos, nós encontramos o joio no meio do trigo. O joio conhece o evangelho, só que não obedece. Ele não se deixa transformar pelo evangelho. Então, o que está dizendo aqui? Nós temos a igreja institucional. Uma parte dessa igreja que nasceu de novo será arrebatada. A outra parte dessa igreja é confessional. Ela confessa a fé, mas a fé não lhe transforma. Esta igreja, juntamente com aqueles que não conhecem, serão o objeto dos juízos do Apocalipse. Então é coisa muito dura, porque a pessoa passou a vida toda na igreja, mas ela não alcançou a sua salvação. Deixa-me ver aqui. Não alcançou a sua salvação. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Quando vier Jesus para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós e entre vós o nosso testemunho. Então Paulo está dizendo, nós pregamos o evangelho, vocês creram no evangelho, vocês fazem parte desse povo chamado os santos,
e vocês vão vir junto com Jesus e vão ficar admirados com o que Jesus vai fazer quando ele estabelecer esses juízos. E aí, lembra que Jesus virá lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, Jesus virá em chama de fogo. E quando nós vemos a descrição de Jesus para João descrevendo ele em Apocalipse capítulo 1, no verso 13 diz, os olhos como chama de fogo. Então, esta será a vinda do Senhor, em chama de fogo, em juízo. Ele vem para julgar as nações. Então, nós vamos fazer o movimento da adoração ao Cordeiro, a adoração pelos seres e anciãos e a adoração pelos anjos. Comecemos a adoração do Cordeiro. Em Apocalipse, capítulo 5, o versículo 5 e 6, Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 e 6 diz assim: Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Então aqui Jesus está de pé. O que vai acontecer? Aquele que é digno, ele se apresenta como o leão da tribo de Judá, o seu poder e a sua majestade. Ele se apresenta como a raiz de Davi, ele é rei e ele é senhor. E ele se apresenta como o cordeiro, ele é humilde e ele é manso. Ele apresenta com 7 olhos, 7 chifres e 7 olhos e 7 espíritos. Os 7 chifres representam a plenitude do poder de Deus. Os 7 olhos representam a plenitude do juízo de Jesus Cristo. E os 7 espíritos, a plenitude do Espírito de Deus. Então, os 7 espíritos, Isaías capítulo 11, versículo 2, o Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Então Jesus, ele se apresenta em poder e majestade, como rei e senhor, humilde e manso, mas pleno de poder, pleno de juízo e pleno de Deus. Ele está no ápice de toda a preparação profética para despejar os juízos na terra. Então, quando ele toma esse livro, em Apocalipse capítulo 5, ele está com o livro na mão, e aí a partir do verso 7 diz assim: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, o Pai, Deus o Pai, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, lembra dos 4 seres viventes que estavam lá no trono? Aparência de águia, aparência de homem, aparência de leão e aparência de leão, de carneiro, de cordeiro e aparência de leão. Esses 4 seres viventes, junto com os 24 anciãos, que representam as 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos, a esposa do Criador e a esposa do Redentor, começam a proclamar, tendo cada um deles harpa, taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos. Portanto, todas as orações de todas as épocas estão depositadas naquele lugar, nenhuma oração do povo de Deus se perde. E eles entoam um cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste mortos com o teu sangue e compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes reinarão para sempre.
Observa que a adoração do capítulo 4 é para o Criador. Vieram a existir e foram criadas. E a adoração do capítulo 5 é para o Redentor. Lembra? 12 tribos de Israel, a esposa do Criador. 12 apóstolos do Cordeiro, a esposa do Redentor. Então, aqui há essa adoração. E a adoração nos coloca junto, porque diz, Deus resgatou gente de todos os povos, raças, tribos, língua e nações, e os constituiu reino e sacerdotes, e nós vamos reinar juntamente com ele. E depois, no verso 11, vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo nome eram de milhões e milhares de milhares. Aqui, junta a adoração os anjos, todos os anjos criados que não se renderam ou não sucumbiram à tentação de Satanás se rebelando contra Deus. Então, esses anjos do bem estão aqui proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que for morto de receber o poder, a riqueza, a glória, a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então nós temos aqui, além da adoração de Israel do Antigo Testamento, porque o Novo ainda está ali na Batalha de Armagedon. Nesse momento a batalha ainda não aconteceu. Então o Israel do Antigo Testamento, mais a igreja do Novo Testamento, mais os anjos estão nesse processo de adoração. Por isso que Paulo, ele fala em Romanos capítulo 8, verso 19 a 21. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. No arrebatamento, esta revelação se dá. Porque todo que foi morto em Cristo vai ressuscitar e todos os que estiverem vivos serão levados, transformados. Observando que os salvos, os santos do Antigo Testamento já foram. Porque quando Jesus desceu ao mundo dos mortos, ele levou do seio de Abraão todos os cativos que estavam ali, e ele levou eles para o céu. Então nós temos a adoração pelas criaturas, a adoração selada nos céus e o livro selado. Então vamos lá. E aí no versículo 13 diz: então ouvi que toda criatura que há no céu, lembra que Paulo falou que toda criatura está na expectativa desse dia? Toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que nele há, estão dizendo, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É uma coisa fantástica, porque nós estamos falando do universo inteiro, adorando a Deus, no capítulo 5 do Apocalipse, antes de começar os juízos serem derramados. Então, imagina todo o universo. E é interessante, é curioso, que eles vão falar. A mula falou. E todo o universo, nesta condicionante aqui, terá a capacidade de emitir um som inteligível aos homens. Eles dirão essas coisas. Observa que os anjos adorarão o Cordeiro. O universo inteiro, tirando dessa conta os ímpios, porque os ímpios não estarão entendendo nada do que está acontecendo. Mas o universo inteiro sabe que chegou a hora. Apocalipse 15, o versículo 13, né? Então ouviu toda a criatura, aquele que está sentado no trono, Deus o Pai, e é o Cordeiro que está
sentado à destra do Pai. Então, continuando o versículo 14, e os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram, fechando a adoração do Apocalipse no capítulo de número 5. Então observa que coisa extraordinária. Talvez você faça a seguinte pergunta: o que nós faremos quando formos ressuscitados? Para onde nós vamos? Nós vamos para o Apocalipse capítulo 4 e faremos a adoração ao Criador, e depois para o Apocalipse capítulo 5 e faremos adoração ao Redentor. Este é o momento sublime que nos está reservado. E aí, eu vou encerrando esta live, fazendo de Paulo a minha oração em Romanos capítulo 15, versículo 30 a 33. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que eu seja livre dos rebeldes, e que esse meu ministério seja aceitável aos santos, a fim de que pela vontade de Deus eu chegue até vós com alegria, e possa entre vós recobrar as forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Foi muito bom ter você aqui junto comigo, que você possa vir formar essa comunidade do Instagram, para que nós possamos tornar essa conta significante e levarmos essa palavra mais longe. Eu chamo você para vir me seguir aqui no Instagram, também no YouTube. E eu peço que você encaminhe esse vídeo para os seus amigos, para que nós possamos despertar o povo de Deus nesta última hora, porque se o povo de Deus se levantar, o próprio Cristo o esclarecerá. Que o Senhor seja louvado e você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus.